No último domingo, nós iniciamos uma nova série de mensagens, Corações Saudáveis, num tempo onde as questões emocionais, os sentimentos destrutivos, como medo, ansiedade, a culpa, a rejeição, afetam tão intensamente os nossos corações, afetam tão intensamente a vida das pessoas. A gente precisa de ajuda para guardar o nosso coração. O livro de Provérbios, um livro do Antigo Testamento que fala sobre a sabedoria bíblica, aquele que conta os provérbios, aquele que escreve os provérbios, em muitos momentos ele fala sobre a importância de guardar o coração. E sempre que eu leio, eu entendo que o autor do livro dos provérbios não está se referindo tão somente a guardar o coração da imoralidade, do pecado, mas guardar também o coração de tudo aquilo que pode nos afetar. Afinal de contas, o nosso coração não é afetado apenas pela realidade do pecado, mas é afetado também pela realidade da dor, do sofrimento, da angústia, do medo, da ansiedade e tantas outras. O fato é que nem sempre nós damos conta, mas os nossos pensamentos e as nossas crenças são determinantes ou determinam em larga escala as nossas emoções e sentimentos. Aquilo que você pensa, ou a maneira como você pensa, acaba sendo determinante naquilo que você sente, nas suas emoções. Aquilo que você acredita também acaba sendo determinante. Mas se é assim, porque mesmo tendo Jesus como nosso Salvador, existem momentos onde a gente ainda se sente tão inseguro. Se os nossos pensamentos e crenças são determinantes, ou em larga escala são determinantes, para afetar aquilo que nós sentimos, por que a gente ainda continua tão inseguro mesmo crendo em Cristo Jesus como nosso Salvador? A verdade é que, se a gente for bastante sincero, a gente vai perceber que nós precisamos de ajuda para sermos libertos das mentiras que nós aprendemos a acreditar. É verdade que um dia o Evangelho alcançou o seu coração, mas eu já disse isso um pouco semana passada, eu acho que é importante a gente lembrar dessa ideia. Embora o Evangelho tenha alcançado o seu coração, isso não quer dizer que ele alcançou o seu coração sem que existisse nada lá dentro. Você já tinha as suas narrativas, os seus valores, as suas crenças, os seus pensamentos, e você carrega essa bagagem com você. E a menos que você substitua essa bagagem pelas narrativas do Evangelho, você viverá como alguém que é crente, que crê no Senhor Jesus, mas que ainda está aprisionado por verdadeiras mentiras. Por isso, nós precisamos de ajuda para alinhar aquilo que nós acreditamos com o que vivemos. A fé que professamos, que declaramos, com as realidades que enfrentamos no nosso dia a dia. Nessa série a gente tem se proposto a isso. E a gente tem meditado, refletido sobre uma sequência de 4 perguntas retóricas feitas pelo apóstolo Paulo no capítulo 8 da carta aos Romanos. Perguntas retóricas são aquelas que já são perguntas, mas, de certa forma, elas trazem um conteúdo onde elas mesmas já se respondem. São perguntas que elas próprias apresentam as respostas. E aí o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele traz 4 perguntas bem interessantes para a gente. E a cada domingo a gente tem pensado, refletido sobre uma dessas perguntas. É interessante porque nesse capítulo, do capítulo 8 de Romanos, na seção iniciada no versículo 18 e que se estende até o final do capítulo, o apóstolo trata exatamente do sofrimento na vida dos crentes. Depois você pode ler com mais calma na sua casa, a gente não vai ler o capítulo todo agora, mas do versículo 18 em diante, Paulo está tratando do sofrimento na vida dos crentes. Sofrimento que os crentes irão vivenciar. O fato é que talvez você esteja sabendo disso agora, mas crer em Cristo Jesus não nos exime de problemas e dificuldades. Muito pelo contrário. Em algumas circunstâncias, a fé será o motivo do nosso sofrimento. Não a fé em si, mas a perseguição que enfrentaremos por causa dela. Jesus, no Sermão da Montanha, fala que nós seremos bem-aventurados, os perseguidos, os caluniados por causa do Evangelho, por causa do reino. Ou seja, às vezes a fé que nós temos em Cristo Jesus, ela acaba sendo o motivador da perseguição e da dureza e do sofrimento que a gente vai vivenciar. Na última semana a gente pensou sobre o versículo 31
de Romanos 8. E aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta, eu quero convidar você a fechar. Você ainda se lembra? Lembra? Então vamos juntos? Que diremos, pois, diante dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso, maravilha. Agora sim, você pode abrir sua Bíblia, o texto vai ser projetado, e a gente vai avançar. E vai pensar um pouquinho sobre ansiedade, baseado no texto de Romanos 8, capítulo 8, versículo 32. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome. Como é bom a gente ter a oportunidade de se reunir aqui para celebrar o Senhor, para cultuar. Tu que és o Deus da nossa vida, o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra. Nesse instante nós estamos aqui com a Tua palavra aberta, desejosos, Pai, por ouvir a Tua voz, por sermos ensinados, fortalecidos, confrontados, Pai, encorajados pela Tua graça. Que as nossas mentes e corações estejam atentos àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Romanos capítulo 8, versículo 32. Vamos ler juntos? Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? O texto é curtinho, merece que a gente leia mais uma vez. Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Você já vai gravando no seu coração perguntas retóricas que revelam verdades fundamentais para a nossa vida e para a nossa fé. O apóstolo Paulo inicia dizendo que Deus foi capaz de entregar o seu próprio filho. E essa afirmação, essa bonita afirmação, ela na verdade é a afirmação que vai fundamentar a fé dos crentes em Cristo Jesus. Ele diz, olha, Deus foi capaz de entregar seu Filho unigênito por você e por mim. Deus é o justo juiz. E Ele tem um Filho amado, precioso, que nunca cometeu pecado algum. Esse é Jesus Cristo, o Deus Filho. Ele sempre fez tudo o que o Pai queria. Só que nós não. Por outro lado, nós somos pecadores. Como diz o profeta Isaías, Isaías 53, versículo 6. Vamos ler? Abra aí na sua Bíblia, Isaías 53, versículo 6, que nos ajuda a entender a nossa condição. Isaías 53, 6. Vamos lá, uma só voz? Todos nós, como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Deus tem um Filho perfeito, Jesus Cristo. Alguém que nunca cometeu pecado e sempre fez tudo o que o Pai queria. Por outro lado, eu e você somos falhos e pecadores. O profeta Isaías diz que todos nós, como ovelhas, nos desviamos e cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E como merecedores, nós somos merecedores, como pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus, da condenação, do juízo. É isso que merecemos. Mas o que o texto de Isaías nos ensina é que Deus não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por nós. Jesus foi castigado, ele sofreu a maldição no lugar do seu povo. Notem o que Isaías diz, todos nós como ovelhas nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor, é Deus, fez cair sobre ele está se referindo a Jesus, a iniquidade de todos nós. Nós somos falhos, pecadores, estávamos condenados e merecíamos a condenação eterna. Mas Deus, na sua graça, na sua bondade, envia seu Filho unigênito ao mundo, Jesus Cristo. O mesmo Cristo que sempre obedeceu, sempre esteve em plena comunhão com Ele. E Jesus aqui vive a vida de perfeita obediência e comunhão que eu e você falhamos em viver. Mas mais do que isso, Jesus assume o castigo pelos nossos pecados na cruz do Calvário. E ali, Deus faz cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Deus pune Jesus no nosso lugar. Deus pune Jesus por causa dos nossos pecados.
da nossa iniquidade, da maldade que existe no nosso coração. Deus pune Jesus pelo fato de cada um de nós ter se voltado para o seu próprio caminho, de como ovelhas termos nos desviados. Deus não poupou o seu próprio filho, mas o entregou. E aí a gente volta lá para Romanos, capítulo 8, versículo 32. E vamos ler novamente, Romanos 8, 32? Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Então você já entendeu a primeira parte do versículo. Paulo está dizendo, Deus não poupou o seu próprio filho. Pelo contrário, Deus o entregou por todos nós. Nós é que deveríamos ser entregues, nós é que deveríamos ser mortos, nós é que deveríamos ser condenados, mas Deus o entregou como substituto. Jesus assumiu o castigo que pertencia a nós. Essa é a verdade maravilhosa trazida pelo apóstolo Paulo aqui. E aí, depois de falar do Evangelho, o que Paulo está falando aqui é do Evangelho. Ele falou assim, olha, Deus enviou Jesus para morrer por sua causa. Por nossa causa, por causa dos nossos pecados, para que ao invés de nós sermos condenados, Jesus foi condenado no nosso lugar. Mas a gente sabe que Cristo ressuscitou, Ele venceu a morte. E a gente sabe que essa morte e ressurreição de Cristo agora concede vida a todos aqueles que nele creem, a todos aqueles que a Ele se rendem. Paulo parte do Evangelho. E depois de explicar o Evangelho, ele termina o versículo 32 dizendo assim, como tem um sujeito aí, ele, né, está oculto, não nos dará com ele, com o Filho, e de graça todas as coisas. Se Deus foi capaz de dar o próprio Filho por você e por mim, será que Ele não nos dará tudo mais que nós precisamos? Será que existe alguma coisa que esteja fora do alcance de Deus? O que de melhor Ele tem, o de mais precioso, Ele enviou ao mundo para morrer no meu lugar e no seu lugar. O Filho dele. É isso que Paulo está falando. Você não tem motivo para desconfiar da bondade de Deus. Você não tem motivo para andar ansioso com o dia de amanhã. Você não tem motivo para agir como quem acha que Deus não se importa com as suas questões. Não sabe daquilo que você precisa, porque Deus sabe exatamente do que você precisa. E a prova disso, Deus sabe tão radicalmente daquilo que você precisa, e está disposto a dar tão radicalmente aquilo que você precisa, que Ele foi capaz de dar aquilo que Ele tinha de melhor, o próprio Filho, para reconciliar você com Ele. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas? A ansiedade tão presente nos nossos corações, então, ela perde sentido. Se Deus nos ama a ponto de dar o próprio Filho, por que nós devemos ficar ansiosos com o dia de amanhã? Se Deus sabe exatamente do que precisamos, por que devemos ficar inquietos? Porque somos consumidos com medo do que irá acontecer, e nós ficamos construindo na nossa mente, acalentando nosso coração, possibilidades das mais diversas, e desgastando a nossa alma, inquietos, preocupados com o dia de amanhã, preocupado o que será da minha vida, o que será da vida dos meus filhos, o que será do meu trabalho, o que será do meu sustento, o que será da minha casa, e nós estamos inquietos. Um dos males mais presentes no nosso tempo é a ansiedade. E eu não estou falando aqui da ansiedade do nível, por assim dizer, clínico, não estou falando de transtorno de ansiedade, tá? Estou falando de ansiedade no contexto bíblico, biblicamente falando. Ansiedade tem a ver com a nossa falta de confiança em Deus. É disso que se trata. A preocupação excessiva com o dia de amanhã, que muitas vezes eu e você acalentamos nosso coração, denuncia o quanto nós declaramos que confiamos em Deus, mas na prática nós vivemos como se dependêssemos do esforço das nossas mãos. Nós ficamos perturbados quando vemos as coisas fugirem do nosso controle.
Ou quando descobrimos que não temos controle sobre as coisas, porque a gente cultiva a ilusão de que temos controle sobre um monte de coisa, quando na verdade a gente não tem. E aí existem circunstâncias que parece que são enviadas por Deus para deixar mais nítido possível aos nossos corações: você não tem controle sobre nada que vai acontecer no seu futuro. Você não sabe se você vai sair daqui, se você vai chegar em casa. Você não sabe. Deus, sei. Deus, sei. Por isso, não se consuma com essas coisas, é o que o Senhor diz para a gente. Mas o que Paulo está trazendo aqui para a gente é que o motivo, a gente não deve andar ansioso, porque nós temos um Deus que nos deu o seu Filho amado. Essa é a base sobre a qual a quietude do nosso coração deve ser plantada, deve estar alicerçada. Deus nos deu o Filho. Deus sabe o que nós precisamos. Nós precisávamos de um Redentor, e o que Deus fez? Enviou o Redentor, Cristo Jesus. Nós precisávamos de salvação. Ele enviou um Salvador. Nós precisávamos de um substituto, alguém que assumisse o nosso lugar, a condenação do nosso lugar. Ele enviou Jesus Cristo. Deus não mediu esforços para dar exatamente aquilo que você e eu precisamos. E se a gente entende que foi assim no Evangelho com relação a Jesus, quanto mais nós deveríamos levar essa mesma verdade para outras áreas da nossa vida. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala assim: olha, vocês andam muito ansiosos com o que comer, com o que beber, com o que vestir. Os pagãos estão preocupados com essas coisas. Mas Deus sabe, o Pai sabe, tudo aquilo que você precisa. Você não precisa ficar inquieto, não precisa ficar perturbado. O Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Deus sabe tudo que nós precisamos. E Ele está disposto a dar tudo aquilo que nós realmente necessitamos. A maior prova já foi dada, porque o melhor que Ele já poderia fazer por nós, Ele já fez ao enviar o Filho unigênito para assumir o castigo no nosso lugar. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Esse é o Deus a quem nós servimos. Um Deus que não mede esforços para dar a você e a mim tudo aquilo que nós precisamos. Notem que eu estou escolhendo bem a palavra. Deus não dá tudo aquilo que nós queremos. Deus não dá tudo aquilo que nós achamos que precisamos. Deus dá tudo aquilo que nós realmente precisamos. Aquilo que Ele sabe que nós precisamos. E esse é um segundo motivo de angústia. Se a nossa angústia inicialmente tem a ver com a nossa preocupação com o dia de amanhã, com algo que possa faltar. Um segundo motivo de angústia, uma segunda circunstância que às vezes nos gera angústia no nosso coração, é a constatação de que a gente às vezes já caminha e já sabe que Deus vai dar aquilo que nós precisamos, mas a gente começa a descobrir que nem sempre o que nós queremos é aquilo que nós realmente precisamos. Deus sabe dar e irá dar tudo aquilo que nós precisamos. Nós não precisamos desconfiar, não devemos desconfiar da graça e do amor de Deus. Deus nos deu o seu Filho. Isso basta. O salmista sabia disso. Por isso, no salmo mais conhecido da Bíblia, você arrisca dizer qual é? Salmo mais conhecido da Bíblia? Salmo 23. Ele se refere ao Senhor como o pastor. Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei que Deus é meu pastor. Eu conheço o meu pastor. Eu sei que o meu pastor me deu o seu Filho amado. Por isso eu tenho confiança, eu tenho certeza de que eu não vou sentir falta de nada. De absolutamente nada. Nós fazemos às vezes o caminho oposto. Ao invés da gente olhar para o pastor e crer que se Deus é meu pastor, nada vai me faltar. E se eu não tenho algo é porque eu não preciso realmente. Ao invés da gente entender assim, que o Supremo Pastor sabe aquilo que nós precisamos, a gente faz o inverso. A gente olha para aquilo que a gente tem ou que a gente gostaria de ter e quer exigir que Deus nos dê aquilo que a gente gostaria de ter.
Somente alguém que tem um coração transformado pela graça de Cristo Jesus pode verdadeiramente citar o Salmo 23 e dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu não sentirei falta de nada, porque eu sei que eu estou debaixo do cuidado do bom pastor. Eu sei que Ele governa a minha vida. Eu não preciso andar ansioso, eu não devo andar ansioso, porque eu sei que Deus cuida de mim. Deus nos deu seu Filho amado, aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Você luta com ansiedade? Pode sinalizar. Isso. Quantas vezes o tempo passa, a gente deita na cama e às vezes demora a pegar no sono, somos assaltados com as preocupações, ficamos inquietos, o coração se agita, fica perturbado. Você sabe exatamente do que eu estou falando, porque muito provavelmente as pessoas do nosso tempo, ou quase todo mundo do nosso tempo, já viveu esse tipo de realidade. É nesse momento de inquietação, de preocupação, de angústia, que a gente precisa lembrar que Deus não poupou o seu próprio Filho, que Deus entregou o seu próprio Filho por todos nós e que Ele nos dará de graça tudo aquilo que nós necessitarmos. É nesse momento de ansiedade, de inquietude, que a gente tem que confortar, consolar, pregar essa verdade ao nosso coração. E Paulo não está falando a respeito disso como alguém que viveu essas realidades apenas na teoria. Porque é muito mais fácil falar a respeito de confiança em Deus do que realmente confiar. Ao longo da liturgia do culto de hoje, se você estava atento, você deve ter percebido que todos os cantos que nós cantamos, em alguma maneira, falava do cuidado de Deus, da certeza que temos, que Deus cuida de nós. Por isso, confiarei em Ti, Jesus, meu futuro está seguro em Tuas mãos. Ou segurança, seguro estou em Ti. E nós declaramos e cantamos isso, e é maravilhoso cantar isso. Só que daqui a pouco o culto acaba, vem a noite de domingo, e amanhã você acorda na segunda-feira. E aí começa a viver aquela vida louca que te espera lá, que nos espera todas as segundas-feiras. E aí quando vem as realidades da vida, nós começamos a ser assaltados novamente pela ansiedade. É exatamente nesse momento que eu e você precisamos pregar ao nosso coração. É exatamente nesse momento que nós precisamos alimentar o nosso coração da certeza de que Deus deu o seu Filho amado, de que Ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, que Ele dará de graça todas as coisas que necessitarmos. Nós não precisamos viver ansiosos. Nós podemos descansar em Deus. Nós podemos confiar no Senhor. A cura para a ansiedade do seu coração e do meu coração tem a ver com aprender a confiar em Deus. É entender que nós não temos controle sobre o presente, ou temos algum controle sobre o presente, mas não temos nenhum controle sobre o futuro. Mas Deus tem. Deus é aquele que tem as nossas vidas no centro de suas mãos. E se nós estivermos no centro das mãos de Deus, estamos guardados. Ninguém nos poderá fazer nada. Podemos confiar então. Podemos descansar na graça do Deus eterno, que enviou o seu próprio Filho, que entregou o seu próprio Filho por nós, e que nos dará de graça tudo aquilo que precisarmos. Deus sabe o que você precisa. Por isso você pode chegar a Deus em oração e colocar diante de Deus os seus anseios. Colocar, abrir o coração, rasgar assim, olha, eu estou incomodado com essa situação. Eu estou perturbado com essa decisão que eu preciso tomar. Olha, eu estou preocupado porque meu filho está dando problema na escola, ou as coisas estão mudando na empresa onde eu trabalho e pessoas estão sendo demitidas, e isso traz inquietação ao meu coração. Mas eu sei, Senhor, que
que o Senhor deu o seu Filho amado. E eu sei que essa é a maior prova que o Senhor pode dar de que tudo aquilo que eu preciso, o Senhor irá prover, o Senhor irá entregar. Eu sei que a minha vida está nas Tuas mãos. Por isso, ensina o meu coração a descansar em Ti. Ensina o meu coração a confiar em Ti. A gente pode jogar aberto com o Senhor, jogar limpo. É verdade que existe ansiedade já no nível, por assim dizer, patológico. Mas, via de regra, quando ela chega ao nível patológico, é porque o nível do pecado, da ansiedade do dia a dia do nosso coração já foi cultivado, alimentado, semana após semana, mês após mês, ano após ano. E a gente já está sofrendo já consequências dessa realidade. E aí precisa de acompanhamento, tratamento. Por que não aprender a confiar em Deus? Por que não aprender a descansar no Senhor? Por que não crer que Ele tem a nossa vida no centro de suas mãos? Por que não confiar que Deus deu o Filho amado dele no nosso lugar? O que de melhor Ele podia nos dar, Ele já nos deu. E se Ele resolveu isso, quanto mais as pequenas questões que eu e você temos que enfrentar. A vida seria mais leve, mais tranquila, se eu e você aprendêssemos a descansar o nosso coração, crendo que o Todo-Poderoso governa as nossas vidas. Você pode caminhar sim e desfrutar desse cuidado. Ou você pode caminhar na ansiedade, se desgastando, se descabelando. O resultado será bem semelhante, porque ser ansioso não traz nenhum tipo de benefício ao seu coração e não consegue te prevenir ou resolver nenhum dos seus problemas. Deus continua governando, seja você ansioso ou não. A diferença é que, descansando em Deus, você está descansando. E sendo ansioso, você está vivendo como se dependesse do seu próprio esforço. E ao fazer isso, você se desgasta, você sofre. Vamos ler uma última vez o versículo? Vamos lá? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Semana passada eu fiz um desafio diferente. Semana passada eu desafiei você no início da mensagem a gravar o versículo. Hoje eu quero lançar um desafio diferente do que eu fiz semana passada. Eu quero encorajar você a gravar esse versículo ao longo da semana. Anote ele, prenda na sua geladeira, escreve num papel, coloca lá no seu status do WhatsApp, no Instagram, posta. A ideia é tentar memorizar mesmo, para que essa verdade esteja gravada no seu interior. E quando você for atacado pela ansiedade, você possa pregar essa realidade maravilhosa ao seu coração. Você aceita esse desafio? Ao longo da semana, você vai ter uma semana para gravar esse versículo. Eu quero ajudar você. Por isso a gente vai ler uma última vez. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Deus nos deu o Filho. Essa é a maior prova de que Ele está comprometido a dar tudo aquilo que você precisa. Você não precisa andar ansioso, não precisa andar preocupado. Você pode simplesmente confiar que o Deus que te ama a ponto de entregar o Filho dele para morrer na cruz por você, Ele irá suprir tudo aquilo que é necessário para você.